Então, frente 1, revisão, módulos 33 a 36, tá? Então, vamos fazer uma revisão 1 e 2, tá? Então, olha lá. Resolva as inequações e eu gostaria de deixar bem aqui claro para vocês, ó. Lembre-se que para isso é imprescindível que faça um esboço do ciclo trigonométrico, tá? O que é um esboço? É um desenho onde você vai perceber o ciclo trigonométrico e é aí que você vai ver a sua resposta, tá? O que mais que eu tenho que ficar também atento? Eu tenho que ficar atento se a minha resposta será em graus ou será em pi radiano. Então, o que ele está dizendo? Ó, supondo um intervalo de 0 a 2π. Se é um intervalo de 0 a 2π, a minha resposta toda será em pi radiano. Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4 inequações trigonométricas para ser resolvida, tá? Então, toda vez, revendo isso, toda vez que eu vou resolver uma inequação ou equação trigonométrica, eu vou isolar a função no primeiro membro, para poder achar o meu x, que meu x vai ser o ângulo, tá? Então, isolando o x, ó, 2 seno x é maior que menos raiz de 2, tá? Então, seno x vai ser maior que raiz de 2 sobre 2. Isolei o x, agora tá no momento de eu encontrar quem é x. Então, eu vou pensar assim, ó, quem é x quando o seu seno, sem sinal por enquanto, tá? Quando o seu seno vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Eu sei que é 45 graus, tá? Então, agora eu vou usar o esboço do meu ciclo trigonométrico. Então, eu deixei já aqui, ó, só pra gente lembrar como que é o esboço do meu ciclo trigonométrico. Então, ó, se ele tá em pi radiano, 0 π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. O ângulo de 45 graus é um ângulo que pertence ao primeiro quadrante, 45 graus. Eu sei que o seu seno vale raiz de 2 sobre 2, tá? O seu seno, o eixo responsável pelo seno, eu já sei, já vimos que, como é uma revisão, é o eixo y, tá? Só que o meu exercício pede que seja menos raiz de 2 sobre 2. Então, é o côngruo a 45 no terceiro e quarto quadrantes, que tem o seno valendo menos raiz de 2 sobre 2. Então, quem que é côngruo a 45? 225. 225, eu sei que tem o seno valendo menos 2 raiz de 2, tá? Quem mais que tem seno valendo 2 raiz de 2 sobre 2? Eu sei que é um ângulo de 315. Muito bem. Achei tudo que eu preciso dentro do ciclo trigonométrico, tá? Agora eu vou analisar a minha resposta. Eu quero que o meu seno seja maior que menos raiz de 2 sobre 2. Então, para eu obter seno maior que raiz de 2 sobre 2 negativo, se o menos raiz de 2 sobre 2 está aqui, maior que ele é tudo que está acima dele. Correto? Então, tudo que está acima dele vai ser o intervalo de resposta para mim. Então, eu vou pintar o ciclo trigonométrico desta forma, tá? Ó, não posso passar daquele, tá? Do meu ângulo de baixo. Então, ó, tudo que é, tá? Em relação ao eixo Y, maior que menos raiz de 2 sobre 2, é o que eu preciso, tá? Então, a minha resposta seria, tá? Ó, daqui até aqui. Então, eu tenho bolinha aberta, bolinha aberta. Então, o meu intervalo seria, ó, de 0 a 225.
e de 315 a 2π. Então, eu preciso que seja em π radiano. Então, vai ficar, ó, 0. Eu sei que 45 é π sobre 4. Se eu não lembrar, eu faço a regrinha de 3. 180 corresponde a π, 45 corresponde a x, tá? Então, ó, 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4. Aqui seria 5π sobre 4, 6π sobre 4. Aqui seria 7π sobre 4. Então, nesse caso, eu não posso falar, ó, que é de 7π sobre 4 a 5π sobre 4. Eu tenho dois pedacinhos, eu tenho de 0 a 5π sobre 4 e de 7π sobre 4 a 2π, tá? Então, o que eu vou colocar de solução? Solução, x pertence aos reais, tal que x é um intervalo de quem? De 0 a 5π sobre 4 e um intervalo de 7π sobre 4 a 2π. Ok? Letra B. Praticamente pronto o meu exercício, tá? Então, o que ele fala, ó, já tá isolado. Então, vou pensar assim, ó, quem é x quando o meu seno vale meio, tá? Quando que o nosso seno vale meio? Quando ele é 30 graus. Então, da mesma forma que fizemos o esboço do meu ciclo trigonométrico, tá? Como ele está sendo pedido em π radiano, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? A minha função é seno. Então, seno, quem é responsável pela função seno? Eu tenho aqui o eixo y. Muito bem. Onde está o ângulo de 30 graus? O ângulo de 30 graus está no primeiro quadrante, cujo seno vale meio. Certo? Bom, mas só tem ele que vale meio, eu não preciso nem pegar um negativo porque ele está pedindo um positivo. Não, quem mais que tem o seno valendo meio? Que ângulo tem o seno valendo meio? Eu tenho um ângulo de 150 graus. Muito bem. Agora eu começo a fazer a minha resposta, tá? Então, eu peço que a minha resposta, o meu seno seja menor que meio. Menor que meio, se o meio tá aqui, ó, no eixo y, maior seria para cima, menor seria para baixo. Então, é essa a resposta que eu tô pedindo, tá? Então, que parte do ciclo? Então, olha lá, é essa parte do ciclo que eu preciso, tá? A parte de baixo, que ele tá pedindo que é menor que meio. Tá, ó, menor que meio. Muito bem. O meu intervalo é menor, portanto, a bolinha é aberta e aberta para o ângulo. Que parte do meu ciclo tenho como resposta? Então, ele tá no começo e no fim do ciclo. Então, ó, de 0 a 30 e de 150 a 360 ou 2π. O meu exercício está pedindo que seja em π radiano. Eu sei que se eu fizer a regrinha de 3, 30 graus corresponde a π sobre 6, tá? Então, 1π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6 e aqui 2π. Então, eu tenho que intervalos que eu pintei aí no meu exercício. Então, solução, ó. X pertence aos reais, tal que esse primeiro intervalo aqui, ó, x é maior que 0 e menor que π sobre 6. E x é maior que 150, que é 5π sobre 6, e menor que 2π. Então, essa seria a resposta dessa inequação, tá?
Seguindo a letra C, vocês percebem que ele já está pronto também, ó. Quem é o ângulo X quando o seu cosseno vale raiz de 3 sobre 2? Então, eu tenho um ângulo de 30 graus, tá? Esboço do meu ciclo trigonométrico. Eixo X, tá? Eixo Y, eu estou pedindo em π radiano, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Agora, a nossa função mudou. A e B era a função seno, C e D a função cosseno. O eixo responsável pela função cosseno é o eixo X. Muito bem. Então, a minha resposta vai ter que ser baseada no eixo X. Um ângulo de 30 graus é um ângulo que pertence ao primeiro quadrante. Então, 30 graus. Certo? 30 graus, se eu estou pedindo o cosseno de 30 graus vale quanto? Raiz de 3 sobre 2, tá? Somente o 30 graus que tem raiz de 3 sobre 2? Não, eu tenho um ângulo também aqui embaixo no quarto quadrante. Quanto é o ângulo de baixo do quarto quadrante? 330 graus. Muito bem. Agora, o que meu exercício pede? Meu exercício pede que seja maior que 3/2, tá? Que seja maior, tá? Ó, maior. Eixo X, raiz de 3 sobre 2 tá aqui. Maior que ele, está à direita dele ou à esquerda dele? Está à direita. Então, seria esse pedacinho aqui, ó. Então, seria esse pedaço pequeno aqui, ó, a minha resposta. Bolinha aberta, porque não tem o sinal de igual, tá? Então, a minha resposta seria de 0 a 30 e de 330 a 2π. Como eu quero em π radiano, o que eu tenho aqui, ó? π sobre 6 e aqui 11π sobre 6. Só fazer regrinha de 3 quem tem dúvida em resolver a conversão, né, de grau para radiano. Então, como que ficaria a minha solução, ó? Solução, x pertence aos reais, tal que x é um intervalo, é maior que 0 e menor que π sobre 6, e x é maior que 11π sobre 6 e menor que 2π. Ok? E o último, do número 1. Cosseno de x é menor que menos meio. Então, já está pronto também. Então, quem que eu vou pensar, ó? Quem é x quando o seu cosseno é menos meio, tá? Primeiro, eu vou achar quem é o ângulo sem o sinal. Então, o ângulo x, quando o seu cosseno é meio, é 60. Então, olhando para o ciclo trigonométrico, eixo x, eixo y, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? O eixo que representa o cosseno é o eixo x, tá? Então, vamos lá. O que eu posso pensar aí, tá? Primeiro, eu vou achar quem é o ângulo de 60. Ângulo de 60 está no primeiro quadrante. 60 tem o cosseno valendo meio, mas ele quer que o cosseno seja menos meio. Onde que o cosseno é negativo? No segundo e terceiro quadrantes. Então, eu preciso achar o côngruo a 60 no segundo quadrante, que será o quê? 120. 120 tem o cosseno valendo menos meio. Quem mais? No terceiro quadrante, que é quem? O 240. Muito bem, achei tudo o que eu precisava.
Agora, eu quero que o cosseno seja o quê? Menor que menos meio. Então, eu tenho lá, ó, eixo X, menos meio tá aqui. Ser menor que menos meio é estar à direita ou à esquerda dele? É estar à esquerda. Portanto, a nossa resposta é esse pedacinho aqui, ó. Bolinha aberta, porque eu não tenho sinal de igual. Então, eu tenho esse intervalo aqui, ó, de 120 a 240. Como ele está em pi radiano, eu sei que 60 graus corresponde a π sobre 3. 1π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3, 4π sobre 3. Então, a nossa solução seria o quê? X pertence aos reais, tal que x é um intervalo entre 2π sobre 3 e 4π sobre 3, tá? Onde eu coloquei o E aqui, ó, se eu colocar o OU, as duas respostas estão corretas, tá? Muito bem. Agora vamos ao segundo exercício. Olha o que ele pede. Resolva as inequações. Lembre-se que para isso é imprescindível fazer o esboço do ciclo trigonométrico. Só que agora ele supõe um intervalo de 0 a 360. Eu não preciso me preocupar em transformar o grau em pi radiano, tá? Então vamos lá. Primeiro exercício. Tangente de x é menor que 3. Ele já está pronto. Então, quem que eu vou pensar, ó? Quem é x quando a sua tangente é raiz quadrada de 3? Eu sei que é um ângulo de 60 graus. Usando o esboço do ciclo trigonométrico, então, nós vamos fazer lá, ó, eixo x, tá? Eixo y. Como ele está pedindo em graus, eu vou pôr tudo em graus, tá? Agora, ele está pedindo que eu trabalhe com a função tangente. A função tangente, eu sei que é esse eixo aqui, olha, que passa por um ponto na circunferência. Essa é a minha tangente. E vamos achar um ângulo de 60 graus. 60 graus é um ângulo do primeiro quadrante, tá? A sua tangente mede quanto? Raiz quadrada de 3. É o que eu preciso, tá? Agora vamos analisar nossa resposta. Ele quer que a tangente seja menor que raiz de 3. A tangente, tá? A raiz de 3 está aqui, menor que ele, está para cima dele ou para baixo dele? Tudo para baixo. Então, ó, a minha resposta tá tudo para baixo, ok? Então, agora, o que eu faço? Eu vou achar o côngruo a 60 graus, que eu acabei esquecendo, tá? O côngruo a 60 graus, no terceiro quadrante, eu sei que é 240. O que não posso esquecer? Que a tangente para 90 e 270 não existe, tá? Então, ela não pode passar por aí. Então, vamos lá. O que ele pede? Ele pede que seja menor que raiz de 3. Menor que raiz de 3. Então, no ciclo trigonométrico, eu vou começar a pintar menor que raiz quadrada de 3, tá? Menor que raiz quadrada de 3 seria tudo isso aqui, ó. Tá? Ele não pode passar raiz do 270, porque não existe. Ou seja, tá? O meu intervalo seria esse intervalo aqui, ó, daqui
até aqui, certo? Só que da mesma forma que acontece do lado do ciclo, acontece do lado do outro. Então, vocês percebem, ó, que esse ângulo aqui, ó, tá? Ele é oposto pelo vértice a esse. Certo, ó? Portanto, essa também seria resposta para a minha inequação da função tangente, tá? Tudo que é menor que raiz quadrada de 3. Portanto, vale também essa resposta, tá? Então, agora, ó, bolinha aberta para o 90, porque não existe. Bolinha aberta para o 240, porque não tem igual. Bolinha aberta para o 60, para o 270 também não existe. E aqui eu sei que é o começo e o fim do meu exercício, tá? Então, qual seria a solução? Teria 3 soluções, ó. Esta e esta, tá? Esta e esta ou esta. Então, solução. X pertence aos reais, tal que X é um intervalo, tá? De 0 a 60, tá? E de 270, eu vou pôr aqui, ó, de 270 a 360. Temos pouco espaço, tá? Ou o X é um intervalo de 90 a 240. Muito bem. Exercício número 2, aliás, letra B. 3 tangente x é maior que raiz de 3. Precisa isolar. Então, ó, tangente x é maior que raiz de 3 sobre 3. Então, vamos pensar assim, ó. Quem é x quando a sua tangente é raiz de 3 sobre 3? Eu sei que é 30 graus. Então, da mesma forma, ó, eixo x, tá? Eixo y, tá? Tô usando graus 0, 90, 180, 270 e 360. Eu sei que a minha função tangente é um eixo que passa por aqui, certo? Então, vamos lá. Eu quero um ângulo de 30 graus. 30 graus, ele é um ângulo que está mais ou menos aqui, ó. Vou pôr um pouquinho maior só pra gente observar, tá? 30 graus. Eu sei que 30 graus, a sua tangente é raiz de 3 sobre 3. Muito bem. Quem é côngruo a 30 graus? Quem é côngruo a 30 graus no terceiro quadrante? 210. Muito bem. Tenho tudo agora. Agora eu vou analisar. Eu quero que a minha tangente seja maior que raiz de 3 sobre 3, tá? O eixo da tangente tá aqui, raiz de 3 tá aqui. Ser maior é tudo que está para cima dele, tá? E eu sei também que o eixo da tangente, ó, ela não existe para 90 e para 270. Então, como é que eu vou chegar na solução? Então, ó, eu vou começar a passar a minha resposta até chegar dentro do ciclo. Ó, não pode passar lá, nem passar aqui, tá? E o pedacinho que é côngruo a ele. Quem que é o côngruo a ele por ser OPV? É esse pedacinho aqui, ó. Então, qual seria a resposta para o meu exercício? Bolinha aberta para todos, porque não tem sinal de igual. E 90, bolinha aberta, porque não existe tangente aí. Bolinha aberta e bolinha aberta.
Então, eu teria que solução? De 30 a 90 e de 210 a 270, tá? Então, solução. X pertence aos reais, tal que X é um intervalo de 30, menor que 30 e menor que 90, ou X é um intervalo de 210 a 270, ok? Bom, seguindo aí, o nosso exercício, a letra C. Ele pede lá, ó, seno de x é menor que menos raiz de 3 sobre 2. Então, olha lá, quem é x quando o seu seno é raiz de 3 sobre 2, tá? O seno de raiz de 3 sobre 2, eu sei que é o 60 graus, certo? Então, usando o nosso ciclo trigonométrico, eixo y e eixo x, eu quero lá, ó, tá? Em graus, 0, 90, 180, 270 e 360. O eixo y é o responsável pela função seno. Então, eu vou pensar lá. Um ângulo de 60 graus é um ângulo que está no primeiro quadrante. Ele tem o seno valendo raiz de 3 sobre 2. Mas o que meu exercício pede? O seno negativo. Onde que o seno está negativo? No terceiro e quarto quadrantes. Então, quem será o côngruo a 60 no terceiro quadrante? 240, que vai ter seno valendo menos raiz de 3 sobre 2, e o 300. Ok? Agora, vamos analisar a nossa situação, tá? Ele quer que o seno seja menor que menos raiz de 3 sobre 2. Eixo y, raiz de 3 sobre 2 negativo tá aqui, menor é daqui para cá. Então, quer dizer que é esse pedacinho do meu ciclo trigonométrico. Bolinha aberta, qual vai ser a nossa solução? De 240 até 300. Então, que solução eu tenho aqui, ó? X pertence aos reais, tal que x é um intervalo de 240 a 300 graus. Ok? E o último desse número 2, a letra D, olha o que ele pede. Ele pede assim, já tá pronto, praticamente pronto, tá? Então, ele vai pedir assim, ó. Quem é o ângulo quando o seu cosseno vale meio? Eu sei que é 60 graus. A gente para por aqui por enquanto, tá? Vamos lá. Eixo X, eixo Y, tá? 0, 90, 180, 270 e 360. Ele pede que o ângulo seja de 60 graus, tá? Cosseno de 60 vale meio. Quem mais tem cosseno de 60 valendo meio? Eu sei que é o 300. Correto? Bom, se eu fosse fazer do jeito que já está, já estaria pronto. Ele pede que seja menor, tá? Ser menor, no eixo, o cosseno, ele é representado pelo eixo X, certo? Ó. Ser menor que meio é estar à esquerda do meio. Portanto, a minha solução seria toda essa parte aqui, ó.
toda essa parte aqui, ó. Tá? Então, seria um intervalo aberto de 0 a 360. Então, seria de 0 a 300. Então, eu teria esse tipo de solução agora. Prestem atenção, ó. Solução. X pertence aos reais, tal que, olha o que ele me fala. 3x tem que ser maior que 60 e menor que 300. Ok? Mas para eu achar a solução, ele tem que ser x e eu tenho 3x. Então, eu tenho que achar o valor de x. Esse 3 não está multiplicando? Para o x sozinho, ele tem que dividir aqui e dividir aqui. Então, ele ficaria assim, ó. X é maior que 60 dividido por 3 e menor que 300 dividido por 3. Então, agora eu vou achar minha resposta. 60 por 3 dá 20, 300 por 3 dá 100. Então, o intervalo, tá, de resposta seria um intervalo de 20 a 100 graus, tá? Não esqueçam de fazer essa divisão, como poderia ter sido feito aqui em cima, ó. Ok? E agora o exercício número 2. Olha o que ele fala no número 2. Ele diz assim, ó. Se x está no intervalo de 0 a 2π e seno de x é maior que cosseno de x, então x vale quanto? Então, a primeira coisa, ó. Ele diz que seno x é maior que cosseno x, tá? Difícil de analisar assim, ficaria mais simples se eu transformasse isso. Então, o que eu vou fazer, ó? Para cair numa função só, toda vez que eu vou resolver uma equação ou uma inequação trigonométrica, seria interessante cair numa única função. Então, o que eu faço? Ó, se eu chegar aqui e dividir por cosseno, olha o que vai acontecer. Ó, seno de x dividido por cosseno de x é maior que cosseno de x dividido por cosseno de x. Tá? O que eu tinha dito a vocês? Eu tenho que usar artifícios para eu cair numa situação única, numa função só. Então, quem é seno sobre cosseno? Eu sei que é tangente. Maior que. Quem é cosseno por cosseno? É 1. Então, agora eu tenho tudo o que eu preciso. Então, eu vou pensar assim, ó. Quem é x quando a sua tangente é 1? 45 graus, tá? Então, vamos jogar no nosso ciclo trigonométrico, tá? Eixo x, eixo y, tá? A minha resposta está em pi radiano. 0, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 e 2pi. Eu sei que a minha função tangente é uma função que passa por um ponto no ciclo trigonométrico, tá? 45 graus é um arco do primeiro quadrante, cuja tangente vale 1. E quem mais? Eu tenho lá o 225. O que eu peço agora? Que ele seja maior que 1. Maior que 1, ó, a tangente tá aqui, o 1 tá aqui, maior é acima dele ou abaixo dele? É acima dele. Pra lá. Eu sei que a tangente não existe, tá? Nem em π sobre 2, nem 3π sobre 2. Então, vamos lá. Achando a nossa resposta até chegar no ciclo. Então, eu teria essa situação, ó. Tá? Quem que é côngruo a ele no segundo quadrante, no terceiro quadrante? Seria essa situação, tá? Então, eu teria um intervalo de 45 a 90, de 225 a 270. 45 graus é um intervalo de π sobre 4. E esse 225, eu sei que é 5π sobre 4. Então, eu teria como resposta de π sobre 4 a π sobre 2,
ou de 5π sobre 4 a 3π sobre 2. Qual seria um intervalo aí que seria a resposta para a gente, ó? Então, eu teria lá π sobre 4 a π sobre 2, a letra C, porque poderia ser esse ou esse.